Primeiro ano do ensino médio, mais uma vez, meu muito boa tarde para vocês, professor Edmilson, né? E eu estou querendo aí dar uma continuidade naquilo que nós já havíamos falado na parte da manhã. Tivemos uma live onde nós falávamos sobre o absolutismo monárquico e também sobre o mercantilismo. E eu queria dar apenas mais alguns detalhes para vocês em relação a, a esses dois sistemas, na verdade, de governo adotado no início da Idade Moderna, ok? E, para tanto, eu vou compartilhar o livro com vocês, tá? Vamos lá, vamos compartilhar o livro, compartilhamento de tela, tá? Pronto, está aqui. Estamos no capítulo 10 do livro, começando então, né, o nosso primeiro conteúdo do terceiro bimestre. Estou exatamente na a, página 143, tá? Então o livro ele nos fala algo, nos dá uma explicação do que na verdade foi ou é o absolutismo monárquico, tá? O absolutismo é um modelo de monarquia que caracteriza a idade moderna europeia e teoricamente nessa forma de governo o rei conta com poderes ilimitados, tá? Eu quero dar uma pausa e falar algo sobre isso para vocês. Monarquia absolutista ela é diferente da monarquia parlamentarista. Na monarquia absolutista, realmente, o rei ele tem poderes porque houve uma centralização deste poder nas mãos desse monarca. Interessante que havia toda uma estrutura em volta do rei. Nesse momento, onde estava acontecendo uma ascensão da figura real, da figura do monarca, os senhores feudais estavam perdendo o poder, estavam perdendo aquela hegemonia descentralizada, porque, afinal de contas, o feudalismo já estava chegando ao fim, porque havia já saturado, ou seja, a dinâmica do comércio em volta ou dentro dos burgos era muito grande e já estava muito difícil manter esse arcaico sistema de governo descentralizado dos senhores feudais. Os senhores feudais, então, viam na figura do rei que estava crescendo, né, é, uma esperança de eles não perderem totalmente o poder que já estava já em derrocata. E muitos deles se voltam a favor do rei, se tornando nobres. É como se não bastasse, também a burguesia local via nessa ascensão monárquica é, alguns privilégios que eles poderiam ter, e esse foi o suporte que os reis da época foram, então, se engendrando para que houvesse, então, uma hegemonia desses três poderes que, num determinado momento, lutavam entre si, mas que chegou o momento histórico de os estados nacionais fortalecidos pela figura do rei, que ele também buscou nas instituições um aparelhamento, né, com a própria ideologia mercantilista, ok? Ele venceu, então, toda essa, digamos, essa, essa luta, entre aspas, entre esses três poderes que existiam naquela época. Eu quero voltar novamente a compartilhar aqui o livro com vocês, compartilhando o livro. Então, vejam só que, de modo geral, essas monarquias se formaram com o enfraquecimento da autoridade senhorial típica do feudalismo, foi o que eu falei para vocês, tá? Alguns teóricos absolutistas, no sentido de justificar a administração na figura de um homem que centralizasse o poder, eles começam, então, a publicamente deixar claro o pensamento vigente, ok? E esse pensamento e essas teorias desses teóricos, na verdade, alcança boa parte da população, afinal de contas, eles são a favor, na verdade, de um homem centralizando o poder, ou seja, são a favor da monarquia centralizadora.
Vejam vocês que Maquiavel, na sua maior obra, chamada O Príncipe, né, ele fala basicamente que os fins irão justificar os meios, mesmo que sejam ações violentas desse monarca. Afinal de contas, a massa populacional precisa de uma direção, precisa de um norte, ok? Precisa de uma organização, e essa organização, segundo a visão de Maquiavel, uma visão maquiavélica, né, está justificada, porque, afinal de contas, o rei ele tem todo um aval, e um aval até divino. Quem vai falar sobre isso mais claramente é o Jacques Rousseau, né? O Jacques Rousseau, ele compreende que há um direito divino estabelecido sobre a figura do monarca, em que todos os súditos devem aceitá-lo. Afinal de contas, foi o próprio Deus que o instituiu como uma figura proeminente de alguém com muito poder. Então, note que Maquiavel, Jacques Rousseau e também Thomas Hubble, né, o autor da famosa obra Leviatã, ele também via a necessidade de um governo centralizado. Afinal de contas, na concepção dele, se não houvesse isso, se não fosse assim, o mundo inteiro, ou seja, as pessoas daquela nação, a população daquela nação se tornaria um verdadeiro caos, né? Porque a natureza humana tende à violência, segundo a concepção ideológica de Thomas Hubble. Então, esses teóricos, na verdade, vendendo peixe, estavam a favor, né, de que houvesse, na verdade, uma figura proeminente para que houvesse uma administração melhor em torno dos seus próprios estados. Indo um pouco mais para frente, aí entra a questão do mercantilismo, tá? Que, na verdade, girava em torno de uma economia dos estados modernos. E a maioria dos estados adotaram, os estados europeus modernos adotaram o mercantilismo como um sistema econômico, um sistema político vigente da época, e que, na concepção de todos eles, era o que dava mais lucro a todos. Há pelo menos 5 características importantes quando a gente fala de mercantilismo, tá? O mercantilismo, na verdade, ele é o capitalismo embrionário, o começo do capitalismo em que nós estamos inseridos hoje, né? Tudo teve um princípio, e o princípio do capitalismo ele passa pelo mercantilismo, ok? E uma das características desse mercantilismo antigo diz respeito à cobrança de impostos, tá? Cobrança de impostos. Todos os países existentes hoje, onde há civilização, inclusive as civilizações antigas, os medo-persas, os egípcios, os hebreus, ok? Todos eles, os seus governantes, eles cobram impostos dos governados. E aqui no livro está falando que impostos era a forma do Estado, que o Estado tinha de auferir rendas, as quais eram utilizadas para financiar as guerras, a estrutura estatal e o luxo da coroa. Então, todo esse dinheiro angariado através da cobrança de impostos dos cidadãos, ok? E diga-se de passagem que havia classes sociais, dependendo do estado em que eram cobrados impostos, eles eram isentos. Você pega, por exemplo, a França antes da Revolução Industrial, o antigo regime francês, os nobres não pagavam impostos e também o clero era isento dos impostos, tá? Então, os impostos, todo montante arrecadado, ele era utilizado basicamente para 3 situações. A primeira, financiar as guerras, sobretudo a construção de armas bélicas, né? O pagamento dos militares e também os alimentos para os soldados. Os impostos também eram utilizados para a estrutura, para manter uma estrutura do Estado, ou seja, as instituições como polícia, né, como os tribunais de justiça, como toda essa questão envolvida.
tá? E claro que também para manter o próprio luxo da realeza. O mercantilismo também, uma das características do mercantilismo, além de eles serem ávidos cobradores de impostos, eles também, o governo mercantilista, eles tinham também o intervencionismo estatal, ou seja, o Estado, na figura da maior instituição, a instituição mais poderosa dentro de um Estado, ele interferia economicamente, interferia na economia, né? Onde havia regravam e ditavam regras em relação à dinâmica comercial, também tributavam atividades comerciais, tá? E cometiam muitas ingerências, no sentido até de nortear o que poderia ou não se plantar, o tipo de indústria que poderiam construir. Então, esse era o intervencionismo estatal, tá? Onde, pelas leis, limitava-se ou dinamizava-se o comércio daquela região. Terceira característica do mercantilismo, o metalismo. Havia uma concepção, uma ideia de que quanto mais um Estado ele acumulasse riquezas através do acúmulo de ouro, né, de metais preciosos, melhor seria, né, as suas contas bancárias seria... Só um momento. Pronto. Atendendo aqui um telefone aqui que tocou, né, mas eu não posso falar agora. Então, o metalismo ele era um acúmulo de metais preciosos, porque havia, na verdade, essa preocupação dessas nações de eles terem, na verdade, uma espécie de poupança para que, quando em tempos de calamidade, eles terem de onde tirar. Terceira característica, quarta característica, pirataria. Tá? Pirataria, ou seja, ações de piratas que foram incentivadas por diversos estados. Interessante é que essas ações de piratas, os navios, eles faziam a pirataria, né, descaracterizados, né? Geralmente eram navios militares, né, apoiados pelos próprios reis dos seus respectivos locais de onde saíram, mas eram navios descaracterizados, justamente para não causar uma crise diplomática entre eles. Então, a pirataria, ela foi utilizada pelos franceses, pelos ingleses, ok? E muito mais em um tempo das grandes navegações, né? Onde havia um descontentamento muito grande da partilha da América, do continente americano, entre apenas Portugal e, no primeiro momento, entre Portugal e Espanha, né? Onde os franceses e ingleses utilizaram-se muito da pirataria, né? Para, enfim, obterem um certo tipo de lucro. Tá? É claro que, com o tempo, essa hegemonia das grandes navegações nas mãos, né, do pioneiro Portugal, ela foi realmente minguando, ela foi se enfraquecendo, e mais tarde a Inglaterra ela vira praticamente a rainha dos mares. Tá? Outra situação aqui que vai falar sobre as características, né, do mercantilismo: balança comercial favorável. Tá? Balança comercial favorável significa que a entrada de produtos, ou seja, a compra de produtos de fora deveria ser menor do que a venda dos produtos produzidos na própria nação, tá? Deveria ser menor, ou seja, mantendo uma balança comercial equilibrada. A gente sabe que quem vende, ele vai ter um dinheiro, entendeu, ao seu favor, né? E quem compra, por exemplo, ele vai ter que, ou seja, pegar, entendeu, as suas economias, tá? Se valer das suas economias, esvaziar um pouco os seus cofres para poder ter esses produtos que geralmente não teriam ou não seriam produzidos na mesma nação. Então, a balança comercial favorável
era, na verdade, uma ideia, era uma preocupação dos reis da época de sempre mantê-la equilibrada, de modo que as exportações deveriam ser muito maiores do que as importações. Eu vou ficando por aqui, tá? Uma aula bem rápida, apenas, ou seja, alguns detalhes que talvez não foram falados nessa manhã. Eu quero já agradecer a atenção, meu muito obrigado, até mais.